Então, nós vamos falar do Tetragramaton. Bom, o Tetragramaton, ele é o símbolo e o conhecimento que é mais procurado pelos ocultistas, porque atrás do Tetragramaton visa descobrir uma vibração primordial que nós conseguimos reproduzir. É um conjunto de sons, são 4 sons que, pronunciados simultaneamente, eles abrem portais, vamos dizer assim. Eles abrem canais, abrem portas para adentrarmos no conhecimento maior. Então podemos dizer que a própria maçonaria tem uma palavra perdida, e essa palavra perdida que os maçons buscam já há milênios, o significado dela e a vibração dela, e que grandes ocultistas procuraram descobrir, muitos chegaram nela, muitos conseguiram pronunciar essa palavra. E quando pronunciamos essa palavra, nós entramos em conexão direta com o sagrado, com o divino, com o conhecimento maior. Então, podemos dizer que Tetragramaton é a palavra que nos leva ao grande arcano. E nós vimos que o grande arcano, quando falamos do pentagrama, ele é representado pelo arcano 15, que é a figura mais feia do tarô, é o diabo. Mas o tarô tem uma linguagem inversa da linguagem humana, então nós temos que mudar em muitas cartas, ou quase na maioria delas, o significado. Então o tarô real é diferente do tarô que é mostrado, mas pelo tarô que é mostrado, quando nós entramos dentro daquele símbolo, nós chegamos no símbolo da verdade, que é o tarô verdadeiro. Então, por exemplo, se vocês ficarem meditando sobre a carta 11, por exemplo, força, e ficarem tentando entender o que é a carta 11, o que é a carta 11, de repente ela vai se mostrar de uma maneira totalmente diferente do que a carta 11 mostra, mas é a maneira real. E assim com qualquer carta. E especificamente o arcano 15, ele representa o grande arcano, que representa o próprio Deus. Ele está como diabo, porque diabo é o opositor de Deus. É exatamente o contrário. E o Tetragramaton é a palavra que nos leva a esse grande arcano, a esse grande mistério que nós chamamos Deus, e que, dentro do conhecimento humano que chega para nós chamamos de Melquisedeque. Então, é a grande palavra perdida que tem o maior poder possível. É a palavra mágica. Vocês já ouviram muitas vezes que existem palavras de magia que a pessoa pronuncia e acontecem coisas. Realmente elas existem, como aquela famosa abracadabra, que é uma palavra pronunciada para abrir portas. Só que isto tem um pouquinho de fantasia, mas atrás dessa fantasia existe uma palavra que faz isso, que é o Tetragramaton. Então existem muitos perigos, muitas vantagens em pronunciar. Por exemplo, se eu estou com ódio, se eu estou com raiva, se eu estou totalmente no estado de ser negativo, quando eu pronuncio o Tetragramaton, ou chego perto dele, eu provoco desastres, acontece tudo que é ruim por aí. Mas se eu estiver bem, se eu estiver me sentindo equilibrado, se eu estiver feliz, se eu estiver realmente adequado dentro do meu equilíbrio, apesar de nós sermos humanos, de nós não estarmos como deveríamos estar, todo mundo não está perfeitamente bem, porque todos nós somos doentes mentais. Todos nós somos doentes psíquicos, todos nós temos problemas de alma, todos nós temos problemas de pensamento, mas isso tudo é respeitado. Dentro desse limite que nós somos, ninguém é perfeito, mas dentro de uma imperfeição aceita, nós poderemos pronunciar essa palavra sem problema nenhum, que é o padrão evolutivo. Ou seja, se eu estiver dentro de um padrão evolutivo médio, não tem problema nenhum pronunciar. Mas se meu padrão evolutivo é mais semelhante ao Fernandinho Beiramar, aos que viviam no pavilhão 9, aí que foi desmanchado da penitenciária, aí a coisa é mais perigosa. E se, por acaso, o meu padrão é mais próximo de santos, adeptos, pessoas puras, espiritualistas, aí o sucesso é muito maior. Então, é a grande palavra dos mistérios de Orfeu, é ligado também aos mistérios de Eleusis. E atrás do mistério de Eleusis, para os gregos, nós temos os mistérios dos essênios. Então, este Tetragramaton, ele era pronunciado por determinados essênios, como, por exemplo, João Batista. Então, era a grande palavra perdida de João Batista e que permitia entrar em contato com deuses. Representa a própria Tetractis pitagórica, ou a Tétrada Sagrada. Corresponde aos versos de ouro de Pitágoras, que realmente permite um conhecimento muito grande. Os versos de ouro de Pitágoras, eles falam assim: eu, por exemplo, fiz uma experiência. Quando meus filhos eram pequenos, na cama,
Eles sempre queriam dormir. Eu contava histórias, segurava a mão deles. Então eu dava sempre uma passagem para o astral de uma maneira muito positiva, muito alegre, dando risada, com felicidade. Isso mudou muito a alma deles. Mas ele conseguiu ser transformado simplesmente durante alguns anos, falando no ouvido dele esse verso. Ele diz o seguinte: antes de adormecer, repassa no mental as ações que fizestes para bem ou para mal. Não repitas as más, insista só nas boas, estende a compaixão aos brutos e às pessoas. A cada novo esforço, a cada prova rude, acenderás em ti a luz de uma virtude. E assim sublimarás a tétrada sagrada, a tua quaternária e cósmica morada. Alma, espírito e corpo, um embrião de Deus, procure com fervor abrir os olhos teus. E aí vai, né? Até o final. Mas eu sei de cor porque eu falava toda noite. Então, essa tetráquites que eu falei é o próprio tetragramaton. E Pitágoras representa um dos maiores mestres da humanidade. Pitá é serpente, como nós falamos, no simbolismo da serpente, e Gorá vem de sacerdote. Então, sacerdote da serpente, sacerdote da própria sabedoria. E é interessante, quem tem netinho, netinha, o filho pequeno, ou o marido mesmo, que gosta de dormir ouvindo histórias, repetir essa história para eles ou para a esposa. É muito interessante. Existem outros versos que são construtivos, eles modelam o astral. Então hoje eu ganhei muito tempo, porque vivi com os meus filhos, ia com eles junto com o astral, sempre felizes, dando risada. Isso mudou a vida deles. Hoje eu tenho 4 filhos saudáveis, ninguém tem vícios, todos são sucessos na vida, cada um fazendo coisas diferentes, tem bons princípios e realmente valeu a pena. Então, é o tetragramaton, e o tetragramaton, ele é formado, como a própria palavra diz, tetra 4. Então, ele corresponde ao tetragrama, ou 4 letras que se escrevem no pentagrama linear. Lembra quando eu falei do pentagrama? Que existe o pentagrama espacial, que é a estrela de 5 pontas, e o pentagrama linear, que é a própria pauta musical, onde nós colocamos as vibrações. E dentro desse pentagrama das vibrações, existe uma vibração maior, que nós chamamos tetragramaton. Então, quando nós pronunciamos o tetragramaton, ele vibra e faz as coisas acontecerem. Bom, essas 4 linhas que a gente conhece na música, elas servem para aquilo que, desde a origem do pentagrama musical, para o canto-chão gregoriano, para colocar vibrações sagradas para ascender aos céus, como nós falamos. Mas também serve para sons que provocam a harmonia das esferas. Então veja, a Terra girando em torno do Sol emite um som. Mercúrio girando em torno do Sol emite um som. Vênus em torno do Sol um som. Então cada um desses planetas tem um som. Então, quando nós pronunciamos o tetragramaton, essa vibração do tetragramaton provoca a vibração das esferas. Então, automaticamente, essa vibração ela é tão forte que ela ultrapassa os limites que o homem conhece e chega até nas vibrações planetárias. E como tudo que existe no nosso planeta, na Terra, tudo é setenário, esta vibração nos coloca em sintonia com os 7 planetas automaticamente. Ou seja, com Mercúrio, com Vênus, com Marte, depois com Júpiter e Saturno. Então, com todos os planetas, com o Sol e com a Lua, formando 7. E também com os planetas mais ocultos, que a gente chama de Urano, Netuno e Plutão. Então, a gente tem uma sintonia completa. Veja a importância do tetragramaton. Permite, então, a gente se conectar com as 7 linhas do conhecimento, com 7 planetas. E, automaticamente, com tudo que é setenário. Se vocês olharem o tarô, existem 3 cartas-mães, que corresponde, a gente vai falar delas, corresponde a Deus Trino manifestado. Tem 7 cartas de planetas, que correspondem a 7 planetas, toda a evolução setenária. E tem 12 cartas, que são os 12 signos. Então, com toda a sintonia de todas as personalidades humanas. Então, a gente entra naquilo que chama-se de harmonia. Harmonia com Deus, harmonia planetária com toda a evolução e harmonia com todos os tipos da humanidade, com os 12 tipos da própria humanidade. Então, o tetragramaton representa a vibração maior de um 4º princípio. Ele liga-se ao quadrado, liga-se ao quaternário, e liga-se também ao 5º princípio, que é o pentágono, e liga-se ao 6º, que é o hexágono. Porque a Terra é o 4º sistema evolutivo. O primeiro sistema evolutivo nós chamamos de Saturno. E quem comandava Saturno numa dimensão que só existia, que era a dimensão mental? Eram 3 hierarquias. Porque é a do presente com mais 2 do futuro que comandam o processo evolutivo. Isto porque Deus é trino.
Então, em Saturno, que foi o primeiro sistema, vibraram o primeiro, o segundo, o terceiro. O segundo sistema foi Sol, e vibraram o segundo, o terceiro e o quarto. O terceiro foi Lua, vibraram o terceiro, o quarto e o quinto, e esse atual, que é Terra, estão vibrando o quarto, o quinto e o sexto. Então, o próprio pentagrama liga-se ao tetragramaton, e o hexagrama liga-se ao tetragramaton. Ou seja, o que eu consigo vibrando o tetragramaton, vibrando este som, ou pronunciando, ou estudando o tetragramaton. Eu entro em sintonia com o próprio Melquisedeque, que é o rei do mundo, que é o espírito, a seidade, que tem como corpo o próprio planeta. Eu entro em contato com a quinta hierarquia, que corresponde a Vênus, e eu entro em contato com a sexta hierarquia, que corresponde a Mercúrio. Então eu entro em contato com todas essas forças espirituais fantásticas. Ou seja, eu entro em contato com Deus. Por isso que o tetragramaton, ele corresponde ao grande arcano. 4 mais 5 mais 6, que dá 15. 15, somando 5 mais 1, dá 6, que é a maior consciência que existe na nossa dimensão. Não existe a sétima consciência. Ou seja, a Atman, a quinta consciência é mental abstrato. Então, vamos lá. Consciência, a primeira é a consciência física, mineral. É a consciência mineral. A segunda consciência é a consciência vegetal. A terceira consciência é animal. A quarta consciência é a nossa, o mental, que é o mental concreto. Razão, dedução, indução, lógica, raciocínio, criatividade, todas as capacidades que a gente tem. O quinto é o mental abstrato, ou seja, é o conhecimento puro que simplesmente entra dentro de nós, que é o conhecimento angélico. E anjos são inteligências. São as próprias inteligências que correspondem a este quinto princípio. E o sexto é a intuição. Então não existe aqui, para um ser humano manifestado, o sétimo princípio chamado Atman. O único ser que tinha os 7 princípios é o próprio Jesus, que tinha Atman. Mas dentro dos seres humanos, dentro das hierarquias que tem aqui, realmente vai até o sexto princípio. E o sexto princípio é o princípio que a mulher tem como mais forte, que é a intuição. E o quinto é o que o homem tem de mais forte, que é o mental abstrato. O homem chega na intuição. E a mulher, com muita dificuldade, sofrendo muito. E a mulher ultrapassa o limite do homem, mas para entender o mental abstrato, ela sofre muito também. São 2 sofrimentos. A mulher para entender o quinto princípio e o homem para entender o sexto princípio. Mas o tetragramaton abre essas 3 portas, esses 3 canais, porque conecta com Deus Trino, que comanda esse sistema. O quarto, o quinto e o sexto Senhor. Então ele liga as 4 fases da Terra. O que é a Terra? A Terra é uma 4ª encarnação, podemos dizer, planetária. Quando ela surgiu a primeira vez, ela veio com o nome de Saturno, e ela só existia na dimensão mental. Não existia dimensão astral, não existia dimensão vital, e muito menos essa física que nós estamos. Só existia o plano mental. Aí houve uma 2ª encarnação da Terra. Ela surgiu como Sol. Então ela surgiu como Sol numa dimensão chamada astral, dimensão da luz, que é a dimensão do próprio Sol. Então existia, porque tudo primeiro é pensado para depois ter luz ou ter o astral. Então o Sol corresponde à 2ª encarnação da Terra na dimensão astral. Na primeira dimensão foi criado o mineral, mentalmente falando. Na 2ª reencarnação foi criado o vegetal. Aí teve a 3ª encarnação da Terra, que aconteceu no outro plano, mais sutil que o nosso, que é o vital. E aí ocorreram as experiências que a gente chama de Lua, por isso que a Lua foi a 3ª encarnação da Terra, representa então a nossa mãe, a Lua, nós estamos na 4ª encarnação, e aconteceu a Lua na dimensão vital. E depois a última encarnação da Terra, a 4ª, que representa exatamente a situação atual no mundo físico. Então a nossa mãe foi a Lua, no mundo vital. O nosso pai foi o Sol, na dimensão astral. E o nosso avô foi Saturno na dimensão mental. Então Saturno é o nosso avô. Por isso que ele é chamado de avô do universo. É a consciência mais antiga, mais velha que existe, é a consciência saturnina. E seres com muita experiência na face da Terra, esses que têm, parece, toda a antropogênese dentro deles, são seres de Saturno. São os mais antigos. Bom, então, o tetragramaton nos liga a Saturno, Sol, Lua, Marte. Então, nos liga com a Terra, que é o presente. Nos liga também com o futuro, que é Vênus, 5º princípio, Mercúrio, que é 6º, e Júpiter, que é o 7º. Mas como o Júpiter não chega para nós, vai até o 6º.
Porque o Júpiter está dentro da própria Terra, porque a consciência que comanda tudo não é a sétima. A consciência que comanda tudo é Júpiter, é o Atlas da mitologia, é Júpiter, é Zeus, é Melquisedeque. Por isso que a gente chama Júpiter como consciência do quarto sistema, mas não é quarto sistema, é o sétimo no lugar do quarto, criando o quarto sistema. Então, o quarto não é Júpiter, mas Júpiter é quem está aqui, porque a consciência maior que comanda está vibrando na sexta, na quinta e na quarta. Bom, são 4 letras que formam o símbolo de Deus. Então, não existe um símbolo onde nós possamos realmente expressar Deus. Agora, símbolo é uma figura, símbolo pode ser uma letra, símbolo pode ser um número. Agora, como que a gente pode realmente dizer que Deus pode ser entendido, pode ser percebido através de um símbolo? Porque na hora que nós usamos um símbolo, nós estamos limitando Deus. Dentro de que limites? Do próprio símbolo. Se for uma letra, é uma letra. Se é o tetragramaton, eu estou limitando Deus dentro do tetragramaton. Mas não é. Quando nós usamos o símbolo, na realidade nós abrimos a audição e ouvimos um som cósmico, uma vibração cósmica que é o som primordial. A gente tenta nos rituais, a gente tenta nas práticas pronunciar esse som. O primeiro som da criação, como Om, mas esse Om, na realidade, ele tem que ser formado de 4 vibrações. A gente ensina por aí que é por 3, A-U-M, A-U-M, mas tem uma quarta, que é o grande segredo do Om. Porque quando a gente consegue achar a quarta, nós chegamos exatamente no tetragramaton. Então, qual é esse símbolo que expressa Deus? Um símbolo nunca vai poder expressar Deus, mas é a vibração. Porque essa vibração, sim. Porque a vibração, ela é mundial, ela é universal. E o que dizem as escrituras, os livros sagrados? No princípio era o som. No princípio era vibração. Então, o que é o tetragramaton? Na realidade, o símbolo que a gente usa, as figuras que a gente usa, vão provocar um som, que é a vibração, que é o nome de Deus. Por isso que tetragramaton é o nome de Deus. Mas não é o nome escrito como o nosso, João, Ademar, Pedro, Afonso, Mirandinha, não é assim. Então, aí vem 4 letras que formam o símbolo de Deus como vibração. E essa vibração que o tetragramaton, ao ser pronunciado, provoca, permite mexer com todas as vibrações que existem. E tudo é vibração no universo, como nós vamos falar. Então, permite a pessoa ser um mago, uma maga, usando esta vibração que atua em qualquer vibração. É um nome, símbolo inefável, é um nome divino, inexplicável. Exprime tudo o que não pode ser expresso por palavras. Então, a vibração, ela mexe com todas as vibrações e grava dentro de nós. Então, veja, o que eu estou falando não é uma vibração? Eu estou pronunciando sons, tudo é vibração. A luz é vibração, a terra é vibração, tudo está vibrando. No universo não existe nada parado, tudo está em movimento, tudo está vibrando. Então, se vocês olharem, um aço maciço, ele não está parado. O seu íntimo, né? As suas moléculas e os seus átomos, principalmente a estrutura atômica, está vibrando. Os átomos estão vibrando de uma maneira tão intensa, exatamente como estão vibrando os planetas. Só que nós não temos consciência e não temos capacidades para enxergarmos isso. Mas se nós entrarmos dentro da matéria, a gente vai ver espaços tão grandes como os espaços exteriores que a gente vê no cosmos. Exatamente igual. Então, não existe a matéria sólida. Ela é sólida no nosso nível de consciência, mas é tudo vibração. Só que a gente não tem meios de captar como isso está vibrando. Mas se a gente abrir a capacidade de pronunciar essa palavra, a gente entra no microcosmo, entra dentro das vibrações dos átomos, a gente vê universos dentro da menor partícula de matéria que a gente tem aqui. E entra também no cosmos e vê a vibração universal. É fantástico. Exprime, então, tudo que não pode ser expresso por palavras. É a palavra de busca do cavaleiro do arco real. Existem 33 graus da maçonaria. E o 13º, ou cavaleiro do arco real, ele tem que buscar uma palavra. Então, ele tem que ir atrás dessa palavra. E que palavra é essa? Ele não acha, não é fácil achar essa palavra. Mas dentro do rito iniciático, é uma fase que ele adquire essa postura de buscar essa palavra. Essa palavra é o tetragramaton. E ela é procurada desde a Menófis IV, ou Cunaton, que iniciou todo o processo da maçonaria egípcia, que é essa maçonaria atual que nós conhecemos. Então, veja, a pirâmide Quéops. Então, dentro de uma pirâmide,
Você pegava Amenófis IV, você pegava o próprio Moisés, porque Moisés, ninguém fala, a Bíblia não fala que ele viveu com o faraó. Então Moisés viveu junto com faraós. Moisés entrava nas pirâmides, fazia práticas lá dentro e tivemos muitos seres importantes dentro das pirâmides. Então imagine um faraó pronunciando a palavra sagrada dentro de uma pirâmide. Então existe uma repercussão, uma reverberação tão grande daquela vibração que ele produz, que ele se conecta com o próprio cosmos. E se vocês olharem as 3 pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos, elas não estão alinhadas, elas têm distâncias diferentes entre elas e estão fora de um alinhamento. Se vocês olharem estas 3 pirâmides e projetarem para o céu, ela dá em cima com 3 estrelas, que a gente chama de Mintaka, Aunilan e Aunitaka. Ou seja, as 3 Marias que ficam no centro da constelação de Órion. E quem é a constelação de Órion? O que é, cosmicamente, a constelação de Órion? A gente tem 4 estrelas que formam a constelação de Órion. Saiph, Rigel, Bellatrix e Betelgeuse. É um quaternário. E Betelgeuse é a vermelha. E no núcleo as 3 Marias, que é o cinturão de Órion. E as 3 pirâmides estão em sintonia exata, até comprovado por estudos de computação, né? Por análises, por raio laser, chegaram a conclusões, a dimensões proporcionais que as pirâmides elas estão alinhadas e distantes entre si, exatamente como estão as 3 Marias, ou Mintaka, Aunilan e Aunitaka. E quem era o faraó? Ele tinha Uriels, que representava o 6º princípio, lembra quando eu falei da serpente e da cobra, para fazer a conexão? E isto então permitiu o quê? Um poder que o faraó tinha, que era o poder de ânima, entrar na matéria, no átomo, e o poder de Mahima, entrar no universo, no cosmos. Então, dentro de uma pirâmide, pronunciando o tetragrâmato, só ele ouvia, só o faraó entrava, a rainha tinha a câmara dela também, que ela também fazia suas práticas, e quando ele pronunciava isso, então, ele conectava o macrocosmo com o microcosmo, o universo para maior com o universo para menor. E fazia essa atuação. Porque o faraó representa a linhagem de Mercúrio, representa o 6º princípio, representa exatamente a intuição. Então, é fantástico. Ou seja, se a gente pronunciar corretamente, ou chegar perto da pronúncia, ou que seja 1/1000 do que é a pronúncia certa, ele desperta a intuição, desperta o mental abstrato. Então, simplesmente buscar, simplesmente tentar pronunciar, a pessoa já vai, por si só, evoluindo. E, de repente, ela pronuncia de um jeito e cai ficha, então, se acontecer isso, essa é a pronúncia. Aí fica em volta dela, para ver o que acontece. Então, é a busca da palavra perdida. Ele liga-se, portanto, como eu expliquei, ao grande mistério da pirâmide de Quéops. E veja, a pirâmide ela tem a base quadrada, porque ela liga-se ao próprio quaternário, então é o próprio tetragramaton. Sempre 4 sistemas. Ela tem 4 triângulos que juntos formam a figura da própria pirâmide e 4 ângulos unidos e um ponto no céu. Então existe um ponto no céu. E se vocês olharem, por exemplo, dentro dos fenômenos, existe um mapa chamado mapa de Piri Reis, que era um mapa ocultista, e ninguém sabe quem fez. Ele é atribuído a Pires Reis, porque ele era um dos navegadores turcos, espertos da época, e tinha um mapa. Então, muito antes do que a gente pensa, já conheciam a América aqui. E esse mapa, como é que ele foi desenhado? Subindo da grande pirâmide para o céu. Existe uma certa altura, que naquela altura, lá em cima, onde naquela época ninguém poderia subir, de lá de cima, olhando o globo terrestre, a gente vê o contorno torto das Américas do Norte, do Sul e Antártida. E se a gente fizer isso e fotografar, já fizeram isso, bate exatamente igual aquele mapa de Piri Reis. E o ponto de referência é a Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide, ela divide exatamente 50% de água para cima, 50% de água para baixo. Olha, é complicado isso. Como que sabiam dividir as águas? Do que está acima da pirâmide tem 50% de mares, rios, oceanos. O que está abaixo, 50% de mares, rios, oceanos. Não é fantástico? Não é só a água, as terras também. Ela divide exatamente o mesmo teor de terras que tem para cima, o mesmo teor de terras que tem para baixo. Então, é uma divisão fantástica, é uma consciência fantástica. E essa palavra perdida, esta vibração, leva então a estes conhecimentos.
Então nós podemos dizer que o tetragramaton liga o terreno com o celeste. E dentro da pirâmide, a própria base liga-se ao terreno, puxa uma energia que nós chamamos, que eu já falei, da espada, quando eu falei da espada, que a gente chama de Kundalini, e a vida, que é quem está lá manifestado, o próprio faraó, ou quem estiver fazendo a prática, ele liga-se pela ponta com o forrate. Então ele pega toda a energia cósmica que é forrate, puxa para dentro da pirâmide, e pega toda a energia Kundalini e puxa para dentro da pirâmide. E qual é a maneira que nós temos para puxar Kundalini? É exatamente o quadrado. Exatamente tudo que é quadrático, a forma cúbica. Por isso que existem yogas que a gente mentaliza estar dentro de um cubo quadrado, de uma cor laranja. É uma yoga que em colégios iniciáticos ensina-se, ou então em cima de um quadrilátero, um quadrado laranja. Então nós temos este aspecto do oculto que a gente chama do tetragrama. Ele liga o terreno, terra, e liga com o celeste. Ele liga o quarto, o quinto e o sexto princípio. E o tetragramaton, ele é escrito com letras do alfabeto sagrado hebreu. O alfabeto hebreu tem 22 letras. Cada uma dessas letras corresponde a 22 arcanos ou lâminas, que a gente chama do tarô. Então cada uma das 22 cartas tem uma letra hebraica. Então veja, os 22 arcanos maiores estão relacionados por 4 letras. E o que é o tetragramaton, como todo mundo diz na língua hebraica? Ele é formado dessas 4 letras, Yod, Re, Val, Ré. Então são 4 letras, onde 3, por isso que usa-se 3, A1, né? São 3 só. Mas uma delas é pronunciada de uma maneira diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, um sacerdote, alguém que pronuncia A1, a gente pronuncia A1 e tem uma outra que pronuncia. Então, dá 4. Aí liga com o sagrado. Se eu falo só A-U-M, A1, eu só tenho 3, eu tenho que ter 4. Então, já cria uma ambiência, mas o certo é ter uma quarta. E o Yod, Ré, Val, Ré, por isso que eu coloquei o acentinho no Ré, é uma pronúncia diferente do Ré. E, em português, é o IEV. O IEVE, ou então I-H-V-E. O I também vale J, o E vale H, porque o Ré começa com H. Então é I-H-V-H, ou I-E-V-E, ou J-E-V-E. Bom, como eu falei para vocês, o nome de Deus não existe. Porque eu não posso dar um nome para Deus, porque quando eu dou um nome para Deus, eu estou identificando, eu estou limitando, eu estou formatando, eu estou configurando Deus, seja lá como, mas eu não posso dar um nome. Porque quando a gente dá nome para coisas quantificáveis, coisas percebíveis, coisas limitadas. E Deus é limitado, Deus é infinito, então não pode ter nome. Então por isso que a vibração não é o nome de Deus, mas é pela vibração, usando o nome de Deus, provocando a vibração, é a vibração que me conecta com Deus e eu entendo Deus pela vibração. Então Deus fala comigo pela vibração, é a própria vibração. Então a gente treme da cabeça aos pés. Existem práticas que têm reminiscências do tetragramaton, por exemplo, como os quakers. Os quakers têm palavras sagradas nos textos sagrados fantásticos. Então o que quer dizer quaker? Quer dizer tremedor. Mas existe um tremor que é provocado exatamente por uma força. Então, quando nós pronunciamos, então eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês pronunciarem o tetragramaton e está mais perto da verdade, o que vocês vão sentir? Tremor, treme tudo. E o que é tremor? É Kundalini que começa a soltar. É Kundalini, porque quando Kundalini solta, a gente treme que nem varaveira, chacoalha tudo. Porque Kundalini, na realidade, é vibração. Então tem um som que desperta a Kundalini, e esse som é o tetragramaton. Então, ele está ligado ao Sol, está ligado à nota Dó. A nota Dó ajuda a soltar essa vibração. Então, veja, atrás dessa palavra que a gente chama tetragramaton, existe então Dó, que é a vibração da nota musical no meio do piano, porque tem vários Dós no piano. E o piano é a vibração mais perfeita, que é a vibração de uma corda mais controlada do que uma guitarra, todas são vibrações do Dó. Mas esse Dó que eu falo é o Dó da parte central do piano. Então, a gente aplica Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. Então a gente cria o que a gente chama de um acorde perfeito. Então quando eu ponho Dó, Mi, Sol, é acorde perfeito. Agora o tetragramaton tem mais uma nota, tem que usar 4 dedos. Está faltando uma nota. Essa é a nota que a gente tem que procurar. Essa é a nota inefável. Só que essa nota não pode ser dada. Essa nota não pode ser falada, porque é proibido. Aí cada um tem que descobrir a dele. E nós vamos dar uma série de dicas para vocês para achar essa nota. Vocês vão achar, é só buscar. Por tentativa. Quantas notas tem? 7.
que é mais moleza. Bom, então em hebreu é o Yod, He, Vav, Ré. Em português é o I, E, V, E, IF, Yevé. Ou o I vale J, repetido, Gevé. Mas esse nome não existe, o que existe é vibração. O próprio Spinoza dizia que definir Deus é negá-lo. Então você não pode definir Deus como Jesus. Pô, Jesus não é Deus. Ele é um dos aspectos de Deus, mas não é Deus, quer dizer. Então todo o universo é Jesus? Não é. O universo é outra coisa. Esterco é Jesus? É diferente. Então Deus é outra coisa. Jesus é um aspecto de Deus. Então Deus é uma coisa que nós começamos a sentir com esta vibração. Então o tetragramaton e essas palavras, essa palavra formada de 4 letras, evocam o espiritual, evocam também as próprias forças divinas. Nomes equivalentes. Iev, Iavé, que a gente vê nas tradições. Ouve. Jevé, Javé, Jová, Jeová, Iov. Então, são nomes variados, tentando chegar, cada um, ao próprio tetragramaton. Eles são equivalentes ao Om. O que é o Om? Quando a gente pronuncia Om, é a vibração perfeita. Então, significa Deus Uno. É Deus Uno. Quando Deus se manifesta, ele se manifesta de uma forma trina. Então ele se manifesta como pai, mãe e filho. Então a gente fala Aum, que é o Aum, a forma trina. Mas Deus se manifesta de uma forma trina onde agora? No quaternário, porque eu quero entrar nas vibrações quaternárias, todo o planeta Terra. Então é quaternário, falta uma vibração. Eu já falei que a primeira é Saturno, a segunda é Sol, a terceira é a Lua, a quarta é Terra, ou Terra não existe dentro dos 7 planetas, e o que substitui a Terra é Marte. E o que pode substituir Terra e Marte é Júpiter, que é o 7º no lugar de um 4º princípio. Existe então esta vibração Om, Deus Uno, A1, Deus Trino, mas tem um tetragramaton que é o Deus no mineral, no vegetal, no animal, no hominal, no corpo físico, no corpo vital, no corpo astral, no corpo mental, ou em todos os compassos quaternários. Ele é conhecido também como Pax, essa forma trina, que é Pitz, Aleph, Shadu. Então o que é Pitz, Aleph, Shadu? É o nome de Deus. Como nós estamos falando de algo sagrado, não tem problemas falar aqui. Mas nós não podemos falar isso, por exemplo, assistindo o jogo do Palmeiras e Corinthians. Então, o que tem de ver aquilo com essa vibração sagrada que a gente está pronunciando? Nada. Então, a gente não pode pronunciar. Ou então iaque, o famoso iaque. Então, iaque vibra o coração. O coração nosso começa a querer sair para fora. Então, é uma vibração muito forte, essa vibração do iaque. Amotz Capron. Primeiro eu não falo, mas são 3 vibrações. Bom, os rabinos evitam pronunciar realmente o Iov, ou a palavra sagrada, o tetragramaton. Eles tentam, mas eles tentam sozinhos. Quando em público eles não pronunciam, por ser muito sagrado. Então o que eles falam? Eles até evitam falar de Javé, de Jeová, porque pode chegar perto e a coisa complica, eles não sabem o que vão fazer. Então o que eles usam? Adonai, por exemplo. Eles usam Adni, usam Ahim, eles usam Adon, que significa o Senhor, grande Criador, o Senhor, o Pai, etc. Ele equivale a Adonis, e Adonis, dos gregos, equivale ao próprio Osíris, que representa o Sol. Então, quando a gente fala Osíris, quando a gente fala Adonis, quando fala Adonai, quando fala Adon, o Adne, a gente está tentando falar o nome de Deus com uma palavra substituta do tetragramaton. Bom, então o I eu vou falar agora, é Iov Almotz Capron. Então, é o nome mais forte que tem dentro de uma ritualística. O tetragramaton é o próprio poder de Deus. Ele está nas 4 figuras da visão de Ezequiel. Então, a visão de Ezequiel, como é que é? Águia, leão, homem e touro. A própria visão de Ezequiel. Então, ele viu um ser que se manifestou, que ora parecia águia, ora parecia leão, ora parecia mulher ou homem, e ora parecia touro. Aí vem a esfinge. E o que ele viu? Ele viu exatamente o querubim. Então, automaticamente, quando nós pronunciamos o tetragramaton, qual é a figura que se manifesta? Não é nem anjo que se manifesta, é querubim. O que é querubim? Vocês vão ver que anjo tem um olho. Ele se manifesta normalmente como um olho. Aí vem todo o simbolismo do olho, que a gente vai falar olho de Horus, olho de Dangman, e vários olhos que tem por aí. Mas existem figuras que têm centenas de olhos, milhares de olhos que a gente chama de querubins. Então ele tem um valor agregado muito maior em termos de luz, em termos de consciência. E a figura que ele mais se assemelha é essa figura de Ezequiel, que muitos dizem que é um UFO que ele viu. É uma manifestação ufológica. Ele está também nas 4 figuras do pentáculo. Aqui vem o esclarecimento. A palavra pantáculo, que nós explicamos para vocês, ela não existe em português. E pentáculo menos ainda. Então, dentro do ocultismo, pantáculo é 5. E pentáculo é 6.
Pentagrama é penta também? É 5. É uma diferença que os próprios ocultistas têm. Então, veja, pantáculo é uma estrela de 5 pontas. O pantáculo sagrado, o pantáculo mais forte, aquele que eu falei para vocês que é proteção, que a gente pode usar como proteção dos chakras, pode usar como proteção de abertura concessional dos chakras, a gente põe um G, que representa o grande arquiteto, o grande geômetra. Então, ele tem um G, esse G. E este G é o J também, representa o próprio J. Então, vê, na pronúncia existe algo que vocês têm que praticar. É o I, o J e o V, que muda tudo. G, I, J, 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 Jo, Jo, Já, Jo. José é J. Iosé é I. Joshua é J. Iosua é I. E Geosua é G, G. Então é G, J, I. Então tem que achar uma vibração que equivale às 3. Então, tetragramaton, ele está também no próprio pentáculo, que o pentáculo é estrela de 6 pontas. Não está errado aí, não. É estrela de 6 pontas mesmo. O pentáculo é o pentagrama que é de 5. Esse é dentro do conhecimento oculto. Então, dentro do hexágono de Pitágoras, Pitágoras era um 5º elemento, mas ele pesquisava o 6º elemento, ele trabalhava com o 6º elemento. Então, Pitágoras usava o pentagrama e Pitágoras usava o hexagrama. E dentro dessa figura existe, então, o selo de Pitágoras. É um hexágono feito com 2 triângulos invertidos. Então, se vocês pegarem um triângulo invertido, triângulo isósceles, invertido para baixo, um triângulo invertido para cima, encaixarem no meio deles, um sobre o outro, forma um hexágono. Então, esse é o hexágono que são 2 triângulos, que é o hexágono feito com 2 triângulos invertidos, o próprio selo de Salomão, e é a própria figura dos evangelistas. Então, o que tem dentro deste hexágono? Uma figura poderosíssima, ou uma figura dentro do pentagrama. Lembra o que eu coloquei no sistema? Eu coloquei o arcano 15. Mas se vocês colocarem 4 figuras dentro do pentagrama, que são essas 4 figuras, a figura que representa ar. Qual que é a figura que representa ar? É Saturno. A figura que representa fogo, qual que é? É o Sol. A figura que representa a água é a Lua. A figura que representa a Terra é Marte ou Júpiter. Depois eu mostro para vocês. Então, João representa ar, representa águia, representa Saturno, mental, mineral. Marcos representa fogo, leão, sol, astral, vegetal. Mateus representa água, mulher, lua, vital, animal. E Lucas representa terra, touro, Marte ou terra, físico ou minal. Então, os 4 evangelhos, os 4 evangelistas são 4 tônicas. Então, mas caramba, vocês perguntam, alguém já perguntou, por que tem 4 evangelhos e os 4 são iguais? Eles não são iguais, são totalmente diferentes. E como é que nós podemos ler os evangelhos na Bíblia sendo diferentes? Com essa tônica. Lucas, a gente lê com a tônica relacionada à terra. Mateus, com a tônica relacionada à água, que é o 2º elemento, com a tônica ligada à vida, com a própria vida. Marcos, com fogo, com a energia, e João, com ar. Então, automaticamente, as consciências que vibram através desses elementos, que são anjos. Existem 4 níveis angélicos. Existem anjos da terra, anjos da água, anjos do fogo ou anjos do ar, que são as inteligências que criaram com esses elementos tudo que existe no compasso quaternário. Então, cada um desses evangelhos, ele tem uma vibração diferente. Então, qual é a maneira de eu ter a consciência global dos evangelhos? Ou seja, fazer com que o evangelho vibre no meu físico, vibre no meu vital, vibre no meu astral e principalmente no meu mental. É ler os 4 com essas tônicas. Por isso que a gente estuda os 4. Nós somos preguiçosos. A gente pega mas esse é igual ao outro. Não é igual. Ele vibra dentro de nós de uma maneira diferente. Por isso que tem que estudar os 4. Por isso que tem que ler os 4. O tetragramaton é a transformação da esfinge. A esfinge, ela está nos arcanos 2, 7, 10 e 22. Então, o tetragramaton explica a própria Bíblia, o Novo Testamento. E o Novo Testamento são esses dizeres dos 4 evangelistas. Então, a gente consegue uma consciência integral estudando os 4 evangelhos. Não adianta ler só um. Tem que ler pensando na terra, tem que ler pensando na vida, tem que ler pensando na energia, no astral, tem que ler pensando no homem, no ser humano nominal. Essa é a maneira de ler. Ele é o nome mais sagrado que o próprio Yoshua, o Yoshua ben Pandira, que é o Jesus bíblico. Yoshua ben Pandira quer dizer Jesus, filho do Senhor, filho do Altíssimo. Então, ele usava para operar milagres. Então, quando Jesus operava milagre, ele pronunciava o tetragramaton. Ele põe o dedão aqui no chakra vital, se a pessoa estava morta, e
fazia a pessoa ressuscitar, vida. Ele punha as doenças psíquicas, doenças emocionais, punha exatamente no umbigo, acabava todo o problema. Doenças mentais, o cara totalmente bobo, totalmente debilóide, ele tornava são, punha aqui. E fisicamente ele mexia na parte inferior da pessoa, com muita delicadeza, o que é meio esquisito. Mas normalmente ele mexia nesse ponto. Porque esse ponto tem toda a vida. E através da vida você entra em tudo. E Jesus tinha todo o poder. E ele pronuncia esta palavra, Shem Hamforash. Você não fica arrepiado quando a gente fala? Shem Hamforash. Então, é um negócio que já mexe com as coisas. Né? Então, é uma palavra que ajuda muito. Shem Hamforash. E este tetragramaton liga essa palavra de cura, essa palavra de magia, que é derivada do próprio tetragramaton. Esta palavra, ou tetragramaton, está na fronte de seres de altíssima hierarquia. Ele está ocultamente no peito de Deus quando ele se manifesta. Então Jesus tinha o tetragramaton no peito dele. A própria volta de Jesus, que a gente chama de Maitreya, ele também tem o tetragramaton, vermelho e verde no peito. Aqui, então você vê a marca dele. E vê exatamente como é o tetragramaton. E como símbolo vocês vão ver uma pirâmide que circula, que ela gira em todas as direções, que eu vou mostrar para vocês, que é essa pirâmide que a gente tem aqui. Se vocês olharem essa pirâmide, ela tem uma base triangular, depois ela tem 3 lados triangulares. Então são 4 triângulos perfeitos colados. Então esse ponto ele está para cima, está vindo para fora, é o ponto mais alto da pirâmide. Então é uma pirâmide de 4 lados. É que aqui a gente está olhando por cima dela, mas ela tem 3 triângulos iguais, 4 triângulos, 3 em cada lado e outro. Ou seja, se vocês cortarem 4 triângulos exatamente iguais, isósceles, 3 lados iguais, e colarem depois com durex para formar uma figura espacial, vocês vão formar o tetragramaton. E esse tetragramaton tem símbolos e ele gira. Ele é tridimensional, ele gira em todas as dimensões. Então é um tetragramaton vivo que a gente enxerga. E aí é o próprio nome de Deus. Então é 3 vezes 4, que dá 12, o poder total. E as marcas de Maitreya são exatamente o tetragramaton. Ou seja, quando eu vibro tetragramaton, eu entro na vibração de Buda, de Krishna, de Zoroastro, de Jesus, de Forri, de Maitreya, de tudo quanto é mestre, automaticamente. E entro na vibração dos mestres, que é Melquisedeque, que representa a somatória de tudo que existe manifestado. Outro símbolo, outra marca que a gente tem de Maitreya é a própria borboleta. Por isso que o arcano dele é o arcano de Mercúrio. E o que tem caracterizando no tarô Mercúrio? É a borboleta, em cima da flor de lis. É o maior símbolo dele. Ele é relacionado à inscrição, INRI, em cima da cruz. É o próprio tetragramaton também. Os judeus querem dizer Iesus Nazarenos Rex Iosedoron, eles falam, ou dos judeus. É Jesus Nazareno, rei dos judeus. É uma gozação que colocaram. Mas na realidade, atrás dessa vibração existe a vibração do tetragramaton, dizendo que aquele que morreu realmente é o rei do mundo. O próprio rei do mundo na figura de Jesus. Então, atrás do tetragramaton, nós temos os mistérios dos 4 cavaleiros do Apocalipse, domínio, guerra, fome e peste. Toda essa consciência desse julgamento, o branco, o vermelho, o negro e o amarelo. Nós temos os números 4, 40, 400, 4000. Então o tetragramaton liga-se a todos esses números. E nós podemos dizer que é o número de maior sorte que tem. É o 4. Os ocultistas falam que é o 4. Os numerólogos nem sempre falam que o 4 é número de sorte. Mas é um número mais material. Agora depende de como eu uso a matéria. Se eu uso a matéria negativamente, é número de azar. Se eu uso a matéria corretamente, é número de sorte. Então 4 é número de sorte para os ocultistas. Não tem número melhor que o 4. Qualquer casa que a gente mora com 4, 40, 400, cuja soma dá 4, é uma casa de sorte, é uma casa de felicidade. É diferente do que os numerólogos falam. Mas essa é a verdade. Bom, aqui vamos começar a dispor o tetragramaton. Nós temos aqui a figura normal, que é o Iode. Aqui tem Iode, Ré, Val, Ré. Então corresponde ao tetragramaton, o homem celeste, esquema 1. Então, veja, Deus não é gago, é gago. Acho que Deus tem muita criatividade para repetir. Por que ele vai colocar coisa repetida? Deus não repete as coisas. Veja, nós somos totalmente diferentes. O gêmeo, embora seja repetido fisicamente, a alma dos gêmeos não é igual.
Elas são diferentes, a alma deles é diferente. Então Deus não repete nunca uma experiência, são sempre diferentes. Veja, a quantidade de sementes que existem de uma determinada espécie de árvore nunca vão dar duas árvores iguais, vão ser sempre diferentes. É de uma mesma espécie, de uma mesma linha, tem os mesmos tipos de folhas, mas elas são diferentes. Tem galhos diferentes, vão dar frutos diferentes, tudo é diferente. Então Deus não faz duas coisas iguais. E aqui vem uma coisa, vocês têm que mexer com uma delas aqui, porque não pode ter dois. Inclusive a gente já coloca aí é Vé. O próprio Vé não é I, é I. Então, nós temos aqui o Iode, corresponde à roda da fortuna, arcano 10, que vale 10. Depois tem o Rê, que é o Papa, arcano 5, que vale 5. Como carta, porque cada letra do hebraico tem um valor numérico. Então, como é que funciona? Se vocês pegarem os arcanos, ou os números, arcano 1, do 1 ao 22, ou os números, do 1 ao 22. Então, quais são os valores? Então, tem as letras ou os números em sequência, é a sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é o próximo? Não é 11. É 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Qual é o outro? Não é 101 nem 110, é 200. E o outro é 300. Então, o tarô maior vai do 1 ao 10, do 10 ao 100, e do 100 ao 300, ao 400, que é o total. Então, chega no 400, que é a última carta. Porque são 21 cartas, chega até o 300. E o total representa 400. Bom, fora este tipo, aqui ficou claro. Iode, Ré, Val, Ré. Então são 4 lâminas do tarô. Esse tarô, para quem não conhece, esse tarô é o tarô de Oswald Wirth. E quem foi Oswald Wirth? Foi um discípulo que seguiu os conhecimentos de Eliphas Levi. E, então esse tarô, na realidade, quem fez foi Eliphas Levi. E Eliphas Levi e Papos também. Então tem muito de Papos e tem muito de Eliphas Levi. E Oswald Wirth pegou todo esse conhecimento com artista, catalogou tudo isso e colocou esse tarô que é o mais rico que existe até a Era de Aquário, até 2005. Só tem um tarô que é melhor do que este, que a gente chama de tarô da nova era. Que a partir de 2005 a gente vai soltar ele por aí. Então, até 2005 a gente segura, depois de 2005 a gente solta. Aí não vamos pedir autorização para ninguém. Porque antes nós já falamos desse tarô, já explicamos esse tarô, mas tivemos que pedir autorização. Mas depois de 2005 a gente não pede mais autorização, vamos colocá-lo na prática. Então veja, aqui tem uma carta que ela é dupla, então você já tem uma dica em qual que vocês vão mexer, que é o Ré, possivelmente. Bom, aqui já tem um segundo esquema. Eu substituí uma carta aqui, para vocês começarem a verificar. Então veja, aqui a gente tem o que? Tem o hash. Então tirou o Ré, colocou um hash. Então a gente já deu um valor grande, deu 200 aqui para ele. Então o arcano 20 é 200, o arcano 21 é 300, e o arcano 22 é 400. Então veja, ele tem a roda da fortuna, que é esse daqui, ele tem o arcano 10 e Ódio, que é o mesmo. O Papa, que é o Ré. A gente colocou o mesmo Papa, que vale 5, Ré. O namorado, que é o Val, que é esse daqui. E colocamos aqui uma outra carta, que é Saturno, que é Hash, vale 200. Então, o que vocês fazem? Pegam esse tarô, coloquem nessa disposição e comecem a emitir sons. Aí vocês vêm se chacoalham com vocês. Se vocês tremem, que nem os quakers. É uma possibilidade. Mais uma. Aqui tem uma outra. O que tem de característico nesse processo? São os 4 planos evolutivos. Então, primeiro foi criado o plano mental, depois o astral, depois o vital, depois o físico. Então, primeiro surgiu Saturno, depois Sol, depois Lua, depois Terra ou Marte. Então, está na sequência. Lembra quando eu falei das encarnações da Terra? São essas aí. Então, a primeira encarnação da Terra foi Saturno, arcano 20 e Hash 200. Então, essa carta é a carta que abre o plano mental para a gente. Então, mais uma dica para vocês. Abre o plano mental. Sol, arcano 22 e Shin, abre o quê? O plano astral. Então, aqui não tem muito animal, aqui, olha, muito astral. Veja, o Sol, animal segundo o nosso conceito. Depois, Lua, abre, esta é a carta que abre o vital. E Terra, esta é a carta do domínio. Qual é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Domínio, primeiro. Então, essa é a carta do domínio, a própria carta do domínio. Quando houve o atentado da torre, que dia que aconteceu? 11. Que número que derrubaram? Número 11, que são as 2 torres. Então, a carta do atentado foi 11. Dia 11, 2 torres, 11. É o portal 1111 que todo mundo falava e que ninguém enxergava. E já estavam avisando há quanto tempo para os esotéricos, para os sensitivos, que isso ia acontecer. Todo mundo sabia, mas ninguém viu.
E se a CIA fosse tão esperta como eles dizem que são, já teriam descoberto isso. Se fossem esotéricos, bons esotéricos. Então aqui tem a sequência de mental, astral, vital e físico. Arcano 20, Resh 200, Arcano 22, Ixim 300, Arcano 2, Bet 2 e Marte, que é Arcano 11, o Kaf, que vale 20. Porque 10, né, 11 é 20. 10 é 10, 11 é 20. Então, Arcano 11 é 20. O Arcano 12 vale 30. Arcano 14 vale 40, por isso. Então, vale 20 aqui, ficou claro? Até 10, repete. De 10 a 20 é de 10 em 10. É 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Arcano 20 é 100. Depois, Arcano 21 e 22. Aí vem em centenas. Ficou claro a disposição aqui? São os 4 sistemas, os 4 planos, os 4 reinos. Então, quando nós dispomos o tarô nessa forma, nós estamos dispondo o entendimento dos 4 planos simultaneamente. E cada um separadamente, mental, astral, vital, físico. Aqui tem uma outra posição. Lembro do anterior? Só mudou o último. O último é Marte, ou Terra. Eu estou mudando o último aqui, ó, para vocês estudarem individualmente. O último o que é? É Júpiter, que também é Terra. Então só mudou aqui Terra, Júpiter, a letra é Dalete e vale 4. Então nós temos aqui o número oculto, que é 506. 506 dá quanto? 11. 11 que arcano que é? Marte, ou Terra. Então está chegando perto. Vamos ver o anterior, que número que dá. Esse daqui dá 522. Quanto dá 522? 9. Também está chegando perto. 9 é o adepto homem perfeito. Então ele leva o sol aqui na mão. Agora, o que vocês veem de comum nesse arcano? Aliás, nessa disposição. O que eles têm de comum? A esfinge, exatamente. Então, existem 4 esfinges no tarô. Esta é uma esfinge, então corresponde à carta 2. Esta é o carro, corresponde à carta 7. Essa daqui, a roda da fortuna, corresponde à carta 10. E a última, a carta 22. Ou 21, pode chamar de 21 ou 22. Então, veja, a gente tem aqui todo o processo. Então, a gente tem Lua, Gêmeos, que é o arcano 7, a roda da fortuna. E aqui, aqui nós temos, aqui então é o mundo, tá certo? Então, esse daqui é o mundo, arcano 22, é Resh 200. Então, aqui não é Saturno, é arcano 22, o resto está certo. Então, aqui nós temos as 4 esfinges. E qual é o processo de iniciação? Vocês lembram quando eu falei da esfinge? A esfinge é sagrada, a esfinge é um dos maiores simbolismos que tem. Então, quando nós... Olha a esfinge aqui, quem não enxergou. Então, veja, a papisa, ela está sentada sobre a esfinge. Então, a esfinge representa a própria alma, o próprio psicomental. Esta carta é a carta do Templo de Salomão, onde se transforma a esfinge, onde nós temos a Bíblia, o livro sagrado, onde tem o maior símbolo. Olha esse símbolo, é o Tau, tá vendo o Tau aqui? Que é o símbolo da vida. Aí a posição, né? Porque se você colocar o livro em pé, o branco está em cima, o negro está embaixo. Aí está certo. Aí depende, né? Porque tudo é polar. Então o tal também é polar. Você tem um tal à esquerda, o tal à direita. Então, por exemplo, para que lado que gira a Terra? Então, como é que a Terra gira? A Terra gira de leste para oeste ou a Terra gira de oeste para oeste? A Terra, na realidade, ela gira de leste para oeste. Porque o Sol está fixo. A Terra é que gira em torno do Sol. Então, a Terra gira no sentido da África para o Brasil. Ela gira nesse sentido. Tanto é que quando você viaja naquela direção, escurece logo. Quando você viaja ao contrário, demora para escurecer. Exatamente o contrário. Então, a Terra gira no sentido da África para o Brasil. Esse é o sentido. Mas em referência ao quê? O que eu estou usando de referência? Eu aqui na Terra. Mas se eu sair da Terra, para onde que gira a Terra? Não tem referência nenhuma. Se eu estiver do lado de lá, ela gira ao contrário. Se eu estiver do lado de cá, gira que eu falei. Então e depende. Se você destampar uma pia cheia de água, como que gira a água? Aqui ela gira no sentido, no hemisfério norte gira no sentido contrário. Então, tudo é relativo. Então não tem. Mas ela está na posição certa em relação à Bíblia, em relação à figura. Porque o branco está em cima e o negro está embaixo. Ou seja, a luz, que é o universo, que é o Sol, e as trevas, que é a ignorância terrena, que está aqui. Né? E que está aqui, ó. Essa mesma polaridade do tal está no chão. O que significa esse piso branco e negro? Significa polaridade, trevas e luz, o certo e o errado, é o próprio jogo polar. E você vê, o templo maçom, ele tem exatamente esse xadrez. Tem que ter o xadrez, senão não é templo maçom. Aí é um templo maçom que não está completo, não é templo maçom, mas o templo mesmo tem que ter o xadrezinho. Porque essa figura é a figura que eu já falei do Templo de Salomão. Essa é a Bíblia, é o tarô. Onde está o tarô dentro do tarô?
Tarô é escritura sagrada, livro sagrado. Esse é o tarô. Esta é a chave que abre o tarô. Está na mão esquerda, na mão da emoção. E o tarô está na mão direita, que é a mão da mente. Então essa é a chave que abre o tarô. Ela tem a chave, tá vendo, na mão dela, e tem o tarô. E o tarô, ele é positivo e negativo. E ele tem aqui a segunda chave. 2 é a polaridade. A própria polaridade é o número 2. A papise. Veja, ela não enxerga, está com o olho fechado. Já falei para vocês. Tem 2 colunas, J e B. Emoção é a coluna psicomental, da mente e da emoção. Jaquim e Borrás, como a própria Bíblia diz. É a coluna Jaquim e Borrás. O que tem aqui? Ela está coberta. Por que ela está coberta? Por que puseram um negócio para a gente não ver o que tem atrás? Para você descobrir o que tem atrás. O que tem atrás dela? Arca da Aliança. Qual era a melhor coisa que tinha dentro, a coisa mais poderosa, o objeto mais precioso do Templo de Salomão? Arca da Aliança, porque matavam tanta gente, tantas guerras, tantas lutas, por quê? Por causa da Arca da Aliança, porque é aliança com Deus, com Javé, Jeová, com o Tetragramaton. Então, essa carta é a chave do Tetragramaton. E não é Iod, Ré, Val, Ré. É Bet. E é uma chave do Tetragramaton. Então, veja, o Tetragramaton não é só ficar atrás do Iod, Ré, Val, Ré, vocês não chegam a lugar nenhum. Por isso que a gente dá esses esquemas. Então, veja, você tem 4 esfinges. Aqui é a esfinge da alma, que vai ser trabalhada. E essa esfinge não permite ver o que tem atrás do que está sagrado lá atrás. Ela não tem olho aqui, o olho está coberto, ela é cega. E tem um livro que vai levar a isso, que é o Tao para os chineses. Não tem diferença de chinês e não chinês. Ou a Bíblia nossa. Então, veja, aqui a gente tem 4 esfinges. Então, a esfinge mais ignorância. Aqui o carro representa, 7 a polaridade de 2 esfinges. Essa esfinge andrógena. Ora, pense bem. 2 é a carta andrógena. Tem uma esfinge andrógena. Ela vai entrar na polaridade. Aqui é a polaridade. Então aqui tem trevas e luz. Tem a escura e a clara. Aqui tem o caduceu de Mercúrio. Aqui tem um aspecto andrógeno. Então ele está escondendo a mão aqui para baixo. O que ele tem aqui para baixo? Ele tem uma espada. Aqui está aqui a espada, que é o simbolismo do que ele tem para baixo. A mão dele está escondida. A gente fala agora, mas não podia falar isso. Aí tem uma espada, pronto. E aqui tem a espada. Tem o andrógeno. Então, andrógeno de espada e bagueta. Aqui, ele tem cintura fina, cintura de pilão. Então, é uma menininha, uma moça, uma donzela. Mas ele tem cara de homem, cara de bravo. E aqui tem... É homem e mulher, né? Homem e mulher também. Aqui tem seios, né? Então, é uma coisa esquisita. Então, já é uma outra esfinge, polaridade. Aqui, já é uma esfinge lá em cima. Aqui está no chão. Olha, essa vai começar o jogo evolutivo. Branco e negro aqui no chão. Essa daqui te leva para a esquerda ou para a direita. Ou você vai para o caminho da esquerda ou você vai para a direita. Você vai para o bem ou você vai para o mal. Ficou claro? É o carro. A Merkabah, o carro celeste, é o caminho da esquerda e da direita, andando aí. Essa daqui, a esfinge, já está lá em cima. Aí vem o nascimento e morte. Então veja o jogo da esfinge. Essa esfinge já está se transformando, ela está ficando vermelha, ela está ficando verde. O que significa? Essa daqui, que é humana, está passando por uma esfinge sagrada. Essa daqui tem asa? Não tem. Essa aqui já tem asa, começou a ter asa, espiritual, divino. Mas ainda tem uma parte material que está lá atrás, tá vendo? Essa parte de trás aqui, ó, não mudou nada. Mas mudou o quê? A parte da frente. Na polaridade criou essa transformação. Já tem o poder da espada, está faltando o poder da bagueta. Então, a bagueta está aqui, ó, ela está querendo entregar para ela, tá vendo? Eu estou mostrando uma figura dinâmica para vocês. A bagueta está aqui, olha, é o próprio caduceu de Mercúrio, vale por caduceu de Mercúrio. Por que a gente falou do caduceu de Mercúrio? Ela está querendo entregar. Então, esse é o jogo da evolução espiritual, este é o jogo da evolução material. Então, aqui tem uma esfinge em transformação, fantástica, maravilhosa. E aqui o que é? A esfinge realizada, pronto. Aí ela é destrinchada. Então, você tem as asas, você tem o aspecto angélico, o homem chegou numa consciência maior, a mulher, o touro. Então aqui você tem touro, leão, aqui você tem ar e aqui tem água, porque na realidade essa figura é mulher. E aqui está a mulher que identifica, é uma mulher, os seios, é uma mulher. Então veja, essa figura é na realidade a própria figura da esfinge aberta. Que a esfinge ela tem esses 4 elementos, todas elas. Então, vejam, 4 níveis de transformação. Essa disposição é uma disposição maravilhosa, uma coisa fantástica. Vocês têm que comprar um bom tarô. Não precisa comprar esse, tira xerox colorido, mas façam. Arrumem esse tarô. Estudem isso. Tentam colocar. Então, veja, que figura que essa daqui é? Lua, arcano 2, é Bet. Gêmeos, arcano 7, Zayen. Roda da Fortuna, arcano 10, que é Iot. Arcano 21, Resh 200.
Ele está perguntando se esse quadriculado realmente tem algo a ver com a passagem para o astral, para uma outra realidade ou para a própria morte. Tem. Porque quando a gente vai entrar numa dimensão, por exemplo, a gente fala das experiências EBM, experiências à beira da morte. Então, quando a gente entra na experiência à beira da morte, e quando a gente conscientemente vai entrar no astral, numa viagem astral consciente, o que você vê? Você começa a ver um chumaço de uma cor azul, uma cor assim, meio azulada. Aí você vai achar dentro daquela mancha de algodão um ponto mais forte, você foca nele, fica focando. Aquele ponto começa a crescer, começa a ficar forte, começa a ficar... De repente, você vê que ele começa a girar, ele começa a rodar, ele forma como que um turbilhão, como que uma descarga, quando a gente abre a pia, começa a girar, a gente vê aquele pontinho girar, e aí a gente entra dentro daquele ponto, aí aquilo forma um túnel, então ele começa a girar azul assim, vai te levando num túnel. Agora, chega no momento, no túnel, logo no começo aparece este quadriculado. Então começa a ver um quadriculado curvo em perspectiva. É uma perspectiva que ela fica girando, 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 girando. Então, este quadriculado é que te leva na esfinge, que é a alma. Então ele te leva na dimensão da alma. Então veja, quanta coisa eu falei só por esse desenho. É a própria realidade. As experiências à beira da morte dizem isso. Então começa a formar esse quadriculado, você começa a ver um túnel, aí você começa a ir velozmente e de repente você vê lá embaixo, você vê uma luz muito intensa, diferente. E a hora que você entra lá na luz, você vai entrar no mundo de luz, aí você vê seres que não dá para distinguir direito, tem muita luz. Agora, se a gente está indo para o inferno, é tudo escuro, é tudo treva, é tudo fedido. Mas eu estou dizendo no astral médio. No astral superior é tanta luz que a gente nem enxerga o que tem do lado de lá. Mas a gente começa a ver luz, está indo. A hora que vai entrar assim, eu estou entrando no astral, né? Vai cortar o cordão umbilical, é a morte. Aí alguém lá ressuscita. Dá o choque, a pessoa volta. Aí ele volta, não morre. Ou então, numa experiência, você vai, mas não é cortado. Você vai e volta. Eu já fui lá. Por isso que a gente está falando. Então você vai, aí você volta, vai para o astral, volta. Então, é exatamente o tudo que se forma em volta de nós. Se você teve essa experiência, foi uma experiência real, fantástica, maravilhosa. Ou seja, o que a gente faz? A nossa consciência entra dentro do umbigo. E dentro do umbigo, nós temos um cordão umbilical que estava ligado com a nossa mãe, que o médico, a parteira, cortou. Mas ficou o cordão umbilical astral, que é o cordão que nos liga, é um tubo que nos liga para o plano astral ou para o plano mental. Então, o nosso umbigo, para trás, representa o nosso passado, que são os cordões umbilicais, onde eu estava ligado com a minha mãe com a minha avó com a minha bisavó, sempre no aspecto feminino, que é o aspecto gerador. Então eu só tenho pelo umbigo a entrada pela mãe. Eu vou pela minha mãe lá para trás, até chegar na mãe das mães, Eva, antes da Eva e ali por trás. E aqui é o futuro. Então umbigo para trás, passado, umbigo para frente, futuro. Então quando a gente morre, nós entramos nesse duto. A nossa consciência vai para o astral, por esse duto que é o cordão umbilical, porque vem para a vida e sai da vida e vai para outra vida. Então, chama fio de Sutratma. Sutra-fio, Atman espírito. É o fio do espírito. Então, e quando a gente entra nesse tubo, aí a gente vai para essa dimensão astral. Então, abrir o chakra umbilical é abrir essa abertura para entrar nesse túnel. Então, esse quadrado tem tudo a ver. Então, veja, a alma está aqui, o sagrado. Então, ficou claro para vocês esse jogo das esfinges? Bom, o tetragramaton terrestre é o próprio Melquisedeque, a consciência dos 4 planos físicos, porque todos os planos são físicos. O plano mental é físico, o plano astral é físico, tudo é físico, porque são dimensões físicas. Então, pensamento é matéria, é matéria. Emoção é matéria, é matéria. Tudo que vocês praticam de reiki, vida é matéria, é matéria. E matéria física, não precisa nem dizer que é, matéria mesmo. Só que é matéria física, é matéria vital, é matéria astral e matéria mental. São níveis diferentes. E na percepção física, nós não percebemos a matéria que a gente chama vital. Nós não percebemos a matéria astral, não percebemos a matéria mental, mas tudo é matéria. Por isso que o tetragramaton permite entrar nos 4 planos físicos. No plano físico, vital, astral e mental, todos físicos. Nos 4 sistemas, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nos 4 corpos evolutivos, corpo físico, corpo vital, corpo astral, corpo mental. Então, tudo é interligado. Então, o próprio tetragramaton abre a consciência global de todo o compasso quaternário. E o comando é Melquisedeque solar, a consciência de todos esses planos. Então, existe o Melquisedeque terreno. Quem que é? É a inteligência que comanda a evolução na Terra. Mas a Terra veio do Sol.
Então, no Sol tem uma inteligência que comanda todo o sistema solar, que é outro Melquisedeque. Melquisedeque terreno, Melquisedeque solar. E existe o Melquisedeque da galáxia, que é a consciência que comanda todas as estrelas de nossa galáxia, ou seja, a bagatela de 150 bilhões de estrelas. Então, isso é Melquisedeque. Então, o tetragramaton, existe o tetragramaton terrestre, que é esse daqui que eu estou falando. 4 corpos nossos, 4 planos evolutivos, 4 reinos, mineral, vegetal, animal, hominal. Mas existe o tetragramaton cósmico, que é um outro tetragramaton maior ainda, que é a consciência dos 4 planos, sistemas ou corpos cósmicos evolutivos. Então, aqui tem o físico, vital, astral, mental. Aqui também tem físico, vital, astral, mental. Então, tudo começa no universo com a Laia, onde estão os planos que a gente chama de hierarquias, que são Dianshuans. Dianshuans é senhores da luz, ou Ishivara, que é uma luz maior, que comanda a evolução. Então, estes mantêm o mental cósmico, a alma superior. Aí vem Mahati, que é a alma inferior, que é a mente cósmica, mantém o astral cósmico. Kama Forrati é o sol espiritual, que mantém a vida universal. E Prakriti físico é o próprio plano físico. Qual é a diferença? Por exemplo, homem físico, sou eu. Então eu tenho o quê? Um corpo físico, um corpo vital, um corpo astral e um corpo mental. Esse corpo que vocês estão vendo é físico. A minha vida é o meu corpo vital. Os meus sentidos, sentimentos e emoções é o meu corpo astral. Os meus pensamentos é o meu corpo mental. Então, esse sou eu. A Terra. A Terra também tem o corpo físico, que é o planeta Terra. Tem o corpo vital, que é toda a vida vegetal, animal e hominal na Terra. Tem tudo que é prana, tudo que é vida na Terra. Tem o corpo que a gente chama astral, que são todos, a alma mundi, todos os sentidos, sentimentos e emoções dos animais e das pessoas. E tem o mental da Terra, que é todos os pensamentos dos seres humanos, só humanos agora. Quantos seres humanos existem? 6 bilhões e 400 bilhões físicos, cerca de 20 bilhões no astral, mais 20 bilhões e poucos bilhões no mental. Temos quase 50 bilhões de habitantes aí. Então isso forma o quê? Forma o corpo físico, vital, astral e mental de Melquisedeque, da própria Terra. Ficou claro? A Terra também tem 4 corpos, só que é da Terra. Mas existe o homem universal. Qual é o corpo do homem universal? São todas as galáxias, todas as estrelas que existem. Então esse é o corpo dele, é o corpo físico dele. Existe uma vida universal, que é o corpo vital de todo o universo. Existe o astral, que são todos os sentidos, sentimentos, emoções e instintos que existem no universo. E existem todos os pensamentos do universo, que é o mental dele, é o grande homem cósmico. Então o que é o universo? É o corpo físico desse homem superior que a gente chama de Deus. Só que eu sou a expressão dele. Então eu tenho 4 corpos, expressão da Terra que tem 4 corpos, expressão desse homem cósmico que tem 4 corpos. Então, quando a gente consegue pronunciar o tetragramaton correto, a gente tem a consciência dos nossos 4 corpos de nossa vida, a consciência da Terra, dos 4 elementos global da humanidade inteira, da própria Terra, do planeta inteiro, e a consciência do cosmos como um todo. 3 níveis. Eu, a Terra inteira, o universo inteiro. São 4 níveis de consciência. 4 homens. Homem físico, homem da própria Terra, esse a gente chama de Melquisedeque, e o homem do universo, que é o Melquisedeque maior, que a gente chama grande arquiteto, Deus, etc. Que tudo são expressões um do outro. Tetragramaton é a tetráctise sagrada, é o próprio nome de Maitreya e de todos os nomes dos avataras. Então, tetragramaton é o símbolo, é a própria tetráctise de todos os mestres, de todos os avataras. É o próprio nome de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é um nome que a gente dá ao próprio tetragramaton. Bom, na Kabbalah significa tradição oral, o tetragramaton ele é formado por Yod, que é Chokmah, a sabedoria. É formado por Ré, que vale como Binah, a inteligência. Por Val, que é Tiferet, a beleza. E por Ré, é outro Ré que eu coloquei diferente, que é Malkut, o reino. Então, Yod, Ré, Val, Ré, ele é mais associado com uma sefira só, que é Binah. O que são sefiras? Existem 10 sefiras, que é aquela árvore sefirotal. E a sefira que mais permite abrir o nome de Deus é Binah. Porque se vocês olharem como que se escreve Binah, ela se escreve exatamente como Yod, Ré, Val, Ré. Então, Yod, Ré, Val, Ré, nada mais é do que Binah. E o que é Binah? A inteligência, ou a consciência. Então, a consciência do tetragramaton está na consciência da Kabbalah, que é Binah. E Binah, se vocês olharem como ela é escrita, é o próprio tetragramaton. Como é espalhado por aí, nos amuletos, nos símbolos e assim por diante.
É a palavra que abre as 10 sefirotes, sefiras ou anciãs da humanidade e do conhecimento. 1, que é Keter, a coroa. 2, Chokmah, a sabedoria. 3, Binah, a inteligência. 4, Chesed, a misericórdia. 5, Geburah, a justiça. 6, Tiferet, a beleza. 7, Hod, a honra. 8, Netzash, a vitória. 9, Yesod, o fundamento. E 10, Malkut, o rei. E aqui vem todo este poder que o Tetragramaton tem. Um poder fantástico.